No programa de hoje, o canal Indústria Brasil traz para você a GED Inovação, Engenharia e Tecnologia, uma empresa de 4 anos que acumula sucessos. Já são 25 prêmios, 6 patentes e 30 projetos. A GED é uma empresa empreendedora de economia verde que desenvolve tecnologias e projetos nas áreas ambiental e social. Falar dessa empresa é falar de Gabriel Estevam Domingos, diretor e pesquisador da GED e também jovem embaixador do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Bom dia! O canal Indústria Brasil está começando agora. Inovação, sustentabilidade e empreendedorismo. E ninguém melhor para falar disso do que Gabriel Estevam Domingos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gabriel. Bom dia, Ângela. Bom dia. Gabriel, a gente sabe que você é um inovador nato. Então a gente queria que você começasse falando para a gente sobre o fosfogesso, que é um componente utilizado na fabricação da tinta acrílica ecológica. Você fala pra gente? Claro, falar fosfogesso é falar de um dos principais produtos nossos, né? Que é a tinta acrílica, que utiliza quase 40% desse resíduo que hoje para nós é uma matéria-prima de suma importância. Ele, na verdade, ele é um subproduto das indústrias de fertilizantes. Como aqui em Cubatão nós somos um dos maiores polos de fertilizantes, né? Tem uma quantidade exorbitante de fosfogesso disponível, né, para estar sendo reutilizado não só para as formas que são utilizadas hoje, como correção de solo, pH de solo, mas também criar novas tecnologias para agregar valor, como essa que eu criei da tinta, né? Então, só para vocês terem noção, né, para cada tonelada de fertilizante produzido, gera-se de 4 a 6 toneladas de fosfogesso. Então é uma disparidade muito grande, né? E todo esse excesso acaba sendo disposto em pilhas, ou seja, em aterros, que ficam lá esperando alguma forma de estar sendo reutilizado. E diante dessa problemática, né, na época foi lançado um desafio da empresa Promon, para pesquisadores, cientistas, professores, enfim, toda a cadeia, né, de intelectual do Brasil a estarem criando tecnologias para estarem reutilizando e agregando valor a esse subproduto. E eu entrei nessa e criei a Ecotinta. Como é que é esse processo da fabricação específico para tinta ecológica, Gabriel? Sim, nós pegamos esse subproduto, né? Ele in natura, como ele vem lá das plantas de produção, a gente faz um processo de moagem, que é uma micronização para deixar ele bem fino, compatível aos minerais que são utilizados em tintas convencionais. Fazemos uma correção do pH, porque ele vem levemente ácido, e depois retiramos algumas impurezas, como o enxofre e alguns metais que vêm na forma de traço. Traço é em pequenas quantidades, né? Falando o linguajar cotidiano. E depois utilizamos quase 18 produtos químicos, né? Que conferem à tinta acrílica, que são tintas para parede, uma ótima qualidade em poder de cobertura, estética, proteção contra intempéries, sol e chuva, né? Então, basicamente, em resumo, tratamos a matéria-prima e incorporamos esses produtos convencionais. Então, para a produção de uma lata, por exemplo, vai em torno de 40% de fosfogesso e matéria-prima reutilizada. Por isso que sai mais barato, né?
em relação às tintas convencionais. E a vantagem dela em relação às tintas convencionais? A vantagem é nós temos um produto que tem um valor competitivo bem abaixo das congêneres e também a cara ecológica, né? Essa demanda do mercado por produtos verdes que não necessitam de estar utilizando as matérias-primas virgens como as convencionais, né? Porque são matérias que cada vez mais estão se esgotando, né? Cada vez mais ficando caras e o próprio mercado está puxando isso, né? Nós temos hoje grandes empreendimentos que têm certificações ambientais que precisam ter produtos ecológicos, temos diversas tecnologias como telha, bloco e a tinta vem a se somar nessa linha de produtos ecológicos para a construção civil. E o valor dessa tinta no mercado? Nós estamos lançando com 30% em relação às tintas convencionais, as tintas premium, né? Que são aquelas tintas de maior qualidade. Então a gente não estamos atacando ainda todos os estabelecimentos, mas nós vendemos pontualmente por lotes, né? Porque é um produto relativamente novo. Como que seria isso? Por exemplo, nós temos aqui a Ecovias aqui na nossa região, que a cada 6 meses faz a manutenção predial, né? E outras construtoras. Então a gente vende por lote fechado, né? Que é para começar alavancando e quem sabe tá aí nas prateleiras de todo o Brasil dessas empresas para construção de materiais civis. E hoje eu como consumidora, se eu quero comprar, como eu faço? Então, nós entra em contato com a empresa e lá é feito o pedido e a gente produz a tinta baseado na demanda, né? E entrega. Resumindo, ela não está nas prateleiras das lojas de materiais de construção civil, mas está a granel, ou seja, por pedido. Gabriel, quantas pessoas hoje estão envolvidas nesse processo de fabricação da tinta acrílica ecológica? Nossa produção é terceirizada, né? O que nós fazemos? Nós temos uma indústria que produz tintas e nós fazemos a terceirização dessa produção. Da nossa equipe GED, são 6 colaboradores. São engenheiros, técnicos em meio ambiente, que cuidam da parte de licenciamento. Agora, da indústria que fabrica, uma estimativa de uns 30 colaboradores, que é uma planta convencional, né? Então, a mesma estrutura que uma grande marca, né, que tenha no mercado, é praticamente a mesma estrutura que é utilizada para a fabricação da ecotinta. E uma última pergunta relacionada a essa tinta específica. Ela tem cores limitadas ou é indefinido? Você pode criar a cor que você conseguir? Qualquer tipo de cor nós conseguimos produzir. Só o branco mesmo, que nós temos uma certa limitação. Aí a gente tem que adicionar um outro componente que nós não gostaríamos de adicionar, que é o dióxido de titânio, que dá esse poder de cobertura branca. Por quê? Porque o fosfogesso ele tem uma certa tonalidade um pouco na cor de gelo, né? Um beijinho levemente. Então, apesar do branco ser a mais usual no mercado, a gente consegue chegar num gelo, né? Não branco 100%. Então agora todas as outras cores que não seja 100% branca, a gente consegue produzir. Vocês têm também uma tinta acrílica ecológica à base de iodo, é isso? Sim. É bem interessante pontuar essa outra tinta também, que essa afeta diretamente o bolso das pessoas que consomem água, ou seja, todos nós, né? Então é interessante porque quando eu comecei a fazer essa tinta foi até o primeiro processo, primeiro case relacionado à tinta. Então nós temos as estações de tratamento de água, né, que fazem toda a captação da água, fazem lá seu tratamento para deixar a água propícia para o consumo humano. E as pessoas não sabem que para deixar essa água própria para o consumo é gerada uma grande quantidade de resíduo, que é denominado de lodo de ETA, ou seja, lodo de estações de tratamento de água.
Só aqui na nossa região, da ETA de Cubatão, que abastece Santos, São Vicente, parte de Praia Grande, parte de Mongaguá e também Cubatão, em períodos normais, ou seja, que não é considerado temporada, que a produção triplica conforme a produção de água, basicamente, gera em torno de 120 toneladas por dia. E isso é mandado para o aterro sanitário. E esses custos dessa má gestão, podemos dizer, é repassado para nós, consumidores finais. Então, em torno de 50% dos custos operacionais de uma estação se dá à gestão desse resíduo, que nós pagamos a conta, né? Então, tá aí uma solução que poderia estar agregando valor a esse resíduo, alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e está desonerando, né, a nossa conta, né? É importante pontuar isso também, foi bem interessante você falar dessa outra tinta. Você já imaginou mudar os lugares por onde você passa, deixando-os mais bonitos, mais seguros e mais agradáveis? Pois é, o Gabriel pensou. Pensou não, executou. No próximo bloco você acompanha essa bela história de quem não espera acontecer, faz. Até já! Estamos de volta com o canal Indústria Brasil, que hoje entrevista Gabriel Estevam Domingos. Gabriel, agora sim, fala pra gente como é que foi essa transformação dentro da cidade de São Paulo. Essa basicamente é um braço da GED, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem muito que trabalhar o socioambiental, né? Então eu sou entusiasta dessa área, né? Então todos os meses nós escolhemos uma ação, né? Unimos nossos colaboradores e nossos parceiros também, nossas empresas apoiadoras, e fazemos uma contribuição para a sociedade, né? E essa relativa de São Paulo, que você pontuou, teve uma repercussão bem significativa e uma participação bem interessante. O que nós fizemos? Tem lá na rua Alves Guimarães, no final dela, existe uma escadaria que é utilizada para cortar caminho, né? E estava um tanto quanto abandonada, né? Vamos dizer assim, né? Então ali frequentavam muito usuários de droga, as pessoas à noite não passavam ali com medo, né? E o que nós fizemos? Em parceria com uma ONG e tal, nós fizemos um dia de revitalização dessa escadaria, né? Foi num domingo, chamamos voluntários, teve quase 80 voluntários e fizemos toda a pintura dela, né? Com a temática água, inclusive foi desenhado, vocês vão ver nas imagens, foi desenhada uma baleia descendo a escada, que foi feito com lambe-lambe, que é uma técnica de colagem, e trouxe a população do entorno ali, né, para justamente ver o que eles queriam. Nós fizemos uma pesquisa antes, né, o que eles gostariam de ver ali na escada, né? Então nós limpamos, nós fizemos toda essa pintura, demos vida à escadaria, que hoje é utilizado como ponto de recreação, né? São Paulo, com essa densidade demográfica, né, essa superlotação, nós temos pouco espaço público, né? Então nós fizemos justamente isso. Trouxemos um ponto que era simplesmente utilizado por cortar caminho e hoje lá tem até mesas das pessoas, da ONGs que fizeram, né? Como a ONG Cidade Ativa, colocaram mesas ali para as pessoas utilizarem. Então, final de semana, por exemplo, se for lá num dia, num sábado, num domingo à tarde, está bem frequentado, com crianças, enfim. Essa é um dos nossos projetos relativos a essas ações, esses mutirões que nós fazemos. E você tem ideia de quantas pessoas participaram desse projeto específico? Na ação de pintura e preparação, nós estimamos em torno de 80 pessoas, 80 voluntários, que para nós, diante dos mutirões que nós fazemos, foi um valor de pessoas significativo. E qual é o sentimento para o Gabriel de fazer uma ação dessas? Eu posso tá no meu DNA, né? Então
Antes mesmo de entrar na universidade, eu já me envolvi em mutirões e ações, e eu acho que é justamente isso que falta para as empresas, né? Porque se nós formos avaliar, toda empresa tem que ter uma contribuição social, né? Porque quando nós abrimos uma empresa, o que a gente faz? A gente vai lá e faz formaliza a nossa abertura do capital social da empresa. Ou seja, capital social, o que a gente traz de social para a sociedade? Tudo bem que a gente presta um serviço para a sociedade. Enfim, eu acho que se todas as empresas fizessem ações como essa e não deixasse apenas no poder público, acho que estaria bem melhor, né? E essa é uma forma de mostrar que é possível, né? Como a GED, uma empresa nova, relativamente pequena, que está crescendo e consegue impactar tanto com poucos recursos. É uma forma de trazer a comunidade, mostrar nosso produto, que é um produto bom, de qualidade, fazer aquele certo marketing e fazer nossa contribuição como cidadão, independente de empresa ou não. Nosso papel lá é de cidadania, é executar a cidadania. Gabriel, eu queria te parabenizar pela atitude e dizer que você é um exemplo para muitos jovens. Você com 28 anos já fez coisas que muitas pessoas que passaram pela vida toda não as fizeram. Então nós do canal Indústria Brasil queremos te parabenizar. Bom, agora eu queria que você falasse de outro produto desenvolvido pela GED, a ração. Como é que é isso? Você tem aí para mostrar pra gente, né? Sim, a ração é um produto bem interessante, que aqui eu trouxe algumas amostras para mostrar para vocês, tanto a ração de cachorro como a ração de gato. O que caracteriza ela como ser uma ração ecológica? Nós sabemos que aqui na Baixada Santista nós somos um dos maiores produtores de pescados e crustáceos do Brasil, né? Devido à nossa região litorânea, a proximidade do porto para exportação e a proximidade do principal consumidor, que é São Paulo, que está aqui do lado. E toda essa atividade, seja ela industrial, artesanal, ela gera um resíduo que causa um impacto bem significativo para a nossa região, que aqui só na região de Guarujá, onde nós ficamos lá por quase 2 anos fazendo todo um mapeamento dos estabelecimentos que são chamados de salgas. Lá eles recebem a captura dos peixes e crustáceos, como principalmente o camarão sete barba, que é o principal interesse econômico da região, né? E lá eles fazem a matança, retiram a casca, né? Fazem aquela higienização, a cabeça, e por sistema de transbordo já joga direto no rio, como no Rio do Meio aqui em Guarujá. E hoje isso é um crime ambiental, né? Eu comecei vendo o padrão da potabilidade da água, o quanto influenciava, né? Tendo em vista que esse rio ele é utilizado para recreação, ele deságua no nosso estuário, que por fim deságua na nossa praia e piora a nossa balneabilidade, né? Quando nós vemos aquelas bandeiras vermelhas da CETESB, nós falamos, é os navios, não. Há vários contribuintes como esse, que é os restos de crustáceos. Então, resumindo, nós fizemos uma pesquisa para tentar agregar valor a esse resíduo, que é justamente o core business da GED, que é desenvolver soluções voltadas às necessidades das empresas, da sociedade, enfim. E fizemos vários testes e descobrimos que a casca do camarão ela é rica em creatina, quitosana, cálcio, ferro. Então são micronutrientes que são essenciais para a saúde do animal carnívoro, como cão e gato, né? E apesar das rações convencionais utilizarem certa quantidade de carne, né? Até então a casca do camarão não era explorada. Então nós fizemos vários testes, desde testes com animais, de palatabilidade, valor nutricional, e produzimos essa ração de alto valor agregado, com micronutrientes, que até ficou acima do permitido. Então nós tivemos que até fazer um balanceamento. E uma ação natural, né? Porque as ações convencionais, os micronutrientes, que é o que encarece as ações,
ela vem de forma inorgânica, ou seja, vem de forma química. Essa não. Essa vem da própria natural do camarão, que dá o aroma, que dá o sabor e que dá os nutrientes. Bom, e agora a gente vai fazer um teste para descobrir se realmente o que o Gabriel está falando é verdade ou não. Nós vamos até as ruas e vamos ver se os cachorros realmente aprovam a ração. Voltamos agora com o canal Indústria Brasil, que entrevista Gabriel Estevam Domingos. Gabriel, parece que os cachorros aprovaram, né? Ufa, que bom, né? Depois de tanto marketing que eu fiz aqui. Funcionou. Gabriel, conta pra gente agora sobre o projeto Plantando o Futuro. É um projeto que visa trazer jovens, né? Principalmente jovens que estão inseridos em comunidades carentes, principalmente em Cubatão. Cotas, Vila dos Pescadores, enfim, toda essa região problemática. E o que nós fazemos com esses jovens, né? Nós temos diversas atividades, uma delas é plantio. Nós mapeamos algumas áreas degradadas, áreas vulneráveis, como no Manancial da Cantareira, na Grande São Paulo, né, com essa crise hídrica que está sempre na mídia, e também não só na mídia, mas também na prática, né? Tem algumas regiões que já está com rodízio de água. Muitas pessoas não sabem o porquê que se levou a isso, né? Mas todo mundo devia saber que todo manancial de água, principalmente na região das nascentes, ele deve ser preservado. Tanto é que é lei, é uma área de preservação permanente. No entanto, em algumas regiões não acontece isso. Não sou eu, Gabriel, que estou falando. Se a gente falar com grandes órgãos como a ONU, tá lá seus relatórios que prevêem que só na região da Grande São Paulo, no entorno da Cantareira, tem que se plantar mais de 1 milhão de mudas. Já a ONG SOS Mata Atlântica vai bem além, um número maior, mais expressivo que esse. Então, em resumo, nós fazemos esses mapeamentos e vamos lá fazer esse plantio com árvores nativas, árvores daquela região, principalmente árvores frutíferas, como goiabeira, enfim, pitanga, até pau-brasil nós plantamos, né, que é uma árvore histórica no nosso país. E também fazemos hortas verticais nas escolas. Se eu não me engano, hoje já estamos indo para a 7ª escola, escolas municipais de Cubatão, onde nós pegamos a garrafa PET, né? Fazemos uma palestrinha com as crianças explicando esse ciclo de vida e qual é a importância de se reutilizar a PET, não jogar ela nas águas que animais podem comer, e também nas vias públicas pode juntar água, dengue, todo aquele contexto, né, com um linguajar bem didático para as crianças entenderem. E lá nós cortamos a garrafa PET, vocês vão ver algumas imagens aí na prática, e ela vira uma espécie de vaso, onde nós plantamos hortaliças junto com as crianças. O legal é que a criança ela participa de toda a etapa, tem um contato com a terra, e lá a gente envolve conceitos de ciência, de natureza, e a prática é que a horta vertical, mesmo em escola que não tem espaços para hortas, toda escola tem muro. Então a gente pinta o fundo, coloca banner, faz uma estética bem bonita e faz uma espécie de pêndulos, né, como vocês podem ver nas imagens.
E ali as crianças, cada uma tem a sua garrafa, elas acompanham todo o processo de germinação e até mesmo a colheita. E o legal é que a colheita a gente costuma colocar assim como salsinha, hortelã, outros tipos de que servem como tempero, que são incorporados na merenda escolar das crianças. Claro que é uma coisa simbólica, né? A gente não está lá para suprir a merenda escolar, mas como são crianças que normalmente as escolas fazem bastante sopas, né? Para eles é super interessante e está dando um resultado muito positivo. Inclusive agora a gente está com uma proposta de ampliação desse projeto, né? Em parceria com o Ministério Público, né? Que tem várias empresas que têm condicionantes socioambientais para cumprir e nós queremos ampliar. E aí vocês vão ampliar em Cubatão ou pretendem ir para outras cidades? Pretendemos ir para outras cidades como Santos também, né? Então acho que todas as cidades da Baixada Santista, esse é um exemplo prático de sucesso, né? Que dá para ser replicado em qualquer escola. E o projeto Plantando Futuro, então você iniciou falando da cantareira. Quantas árvores, em média, vocês plantaram, Gabriel? Hoje nós temos uma estimativa de 1000 mudas. No entanto, como é um projeto contínuo, nossa meta até o final desse ano, né, esse segundo semestre, é chegar em 10.000 mudas, né, de árvores nativas. Nós já temos as mudas, cultivamos lá no nosso viveiro, lá no CEPEMA, em Cubatão, e é claro que é uma meta audaciosa, né, porque depende do voluntariado, enfim, mas é uma meta, né, 10.000 mudas, perto da dimensão que eu disse do número, não é nada, mas nós estamos dando nosso recado, né, cidadãos pensando no futuro e plantando e preservando. Gabriel, e parece que vocês tiveram um pequeno problema aí para plantar essas árvores, é isso? Na verdade foi como se trata de áreas que são concedidas para a Sabesp, né, que é a nossa gestora da água aqui na região do estado de São Paulo, embora sejam áreas públicas da União, ou seja, a gente pode ter o acesso, no entanto está sobre a concessão da Sabesp. E a gente teve uma certa dificuldade para ir lá e fazer ação, né? Eles falaram que já havia um planejamento para longo prazo fazerem esse processo gradativo, enfim. E nós batemos o pé que nós, cidadãos, por se tratar de uma área pública, queremos fazer nossa contribuição. Então tivemos que fazer ofício, assinar o Ministério Público e ficou uma coisa chata, né? Porque não há necessidade disso, né? Porque hoje em dia, se eu quiser ir num parque público, plantar uma árvore, eu vou pedir autorização? É inadmissível, né? Então teve um desgaste, mas no final correu tudo bem, né? Claro que por meios legais, a gente teve o direito, né? Quanto tempo se perdeu nisso, Gabriel? Algumas semanas, né? Porque eles simplesmente falaram que não podiam, que eles mesmos iam fazer a longo prazo e esperávamos que nós concordássemos com aquela decisão. Foi aí que a gente acionou por meios legais e acionamos o Ministério Público e o juiz concedeu essa permissão para que nós fôssemos lá e fizéssemos nossa contribuição. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço estar dando essa entrevista, mostrar um pouco desse trabalho. E convido aos ouvintes aí, né, e telespectadores, quem quiser acompanhar melhor nosso trabalho, entrar no nosso site www.gedinovação, né, sem o cedilha e sem o tio.com.br, ou também nas redes sociais, que é GED Inovação no Facebook. Bom, nós ficamos por aqui e na semana que vem você acompanha a segunda parte dessa entrevista com Gabriel Estevão Domingos, diretor da GED Inovação. Até lá e uma boa semana para você!